Olá para você que acompanha a cobertura do TJ UFSC, a gente traz para você hoje notícias internacionais vindas do leste da Europa, mais especificamente da Hungria. Olha, a situação no país é hiper complexa, mas a gente vai tentar explicar para vocês a situação e o que está acontecendo por lá. Nesse primeiro semestre, o país ocupou as manchetes dos jornais no caderno internacional por conta de uma medida hiperpolêmica aprovada no parlamento do país. O parlamento húngaro, que já tem maioria governista, aprovou uma lei que dava poderes para governar por decreto ao primeiro-ministro Viktor Orbán. O governo dizia que, mesmo tendo maioria no parlamento, necessitava dessa lei para agir com mais rapidez no combate à pandemia do novo coronavírus. Essa lei que dava poderes para governar por decreto ao Viktor Orbán era especificamente para o combate à pandemia do novo coronavírus. Mas olha, isso abriu precedente para várias polêmicas nesse meio tempo. O governo chegou a prender algumas pessoas por posts em redes sociais que o governo dizia que eram fake news e se enquadravam dentro desse decreto dado ao Viktor Orbán, que permitia a prisão de pessoas que publicavam notícias falsas. Os opositores diziam que eram notícias que não agradavam ao governo. Eles foram soltos alguns dias depois de serem presos, mas a polêmica estava posta. Além disso, manifestantes que protestavam contra o governo dentro dos seus carros receberam multas pesadíssimas por conta disso. Esses fatos, aliados a outras coisas que aconteceram nesse meio tempo, abriram precedentes para várias críticas ao governo Viktor Orbán, que já vinha sendo criticado por organismos internacionais pela maneira como ele lidava com questões relacionadas à liberdade de expressão, relacionadas à democracia no país. Essa lei, que dava poderes especiais ao primeiro-ministro húngaro, não tinha uma data certa para terminar. Acontece que essa semana o parlamento votou e os poderes de Viktor Orbán caem, voltam à normalidade a partir do próximo dia 20. Olha, a situação é hiper delicada, porque pelo menos no que diz respeito ao número de mortes, parece que a Hungria conseguiu lidar bem com a crise do novo coronavírus. De acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, o país tem 4.079 casos confirmados do novo coronavírus, que resultaram em 568 mortes. Se você tem acompanhado a cobertura do TJ UFSC, você sabe que esses números são extremamente baixos, principalmente comparados a países do oeste da Europa, como França, Alemanha ou Inglaterra. Até países próximos à Hungria tiveram mais casos da doença. A Áustria, por exemplo, teve mais de 17 mil casos do novo coronavírus. Já a Polônia, mais de 31 mil casos. E a Polly Horvath conta pra gente como que ela vê a situação, porque mesmo com todas essas medidas, o governo conseguiu lidar com a pandemia e o país caminha para uma reabertura. We had that Orbán agreed with the whole parliament that they're going to rule by decree, but we didn't really feel anything, like it didn't make anything different. And he wasn't just ruling himself. He still discussed it with the ministers and everybody. So, and they acted really fast. So we got a lot of restrictions first, but now they eased, made them, they opened them up. Time by time. Essas medidas de restrição do governo húngaro na reabertura econômica foram mais restritas no começo, mas elas já estão bem avançadas. Restaurantes, bares e até mesmo baladas em alguns lugares do país podem funcionar. A Polly conta um pouco mais pra gente sobre como é que essa reabertura está funcionando por lá. Only old people can go to the stores from 9 until 12, and we still have that. So that's still going on, and we have to wear masks inside the stores. But only in the stores, like in the food stores, but not nowhere else. 2 weeks or 3 weeks now, I think. All restaurants, first only the outside area were open, but now inside as well, and also the pubs and the clubs are open, so we can go party, and there's the same life. We have 4,000 cases, and we only have 1 new cases per day now, so It wasn't bad like in other countries. Nesse momento, algumas bolhas de viagem começam a se formar na Europa, como algumas pessoas dizem. O que é isso? São países que tiveram casos baixos do novo coronavírus e que têm fronteiras uns com os outros. Eles abrem as fronteiras para que as pessoas possam viajar e fazer com que a economia gire cada vez mais. Principalmente agora em que o verão europeu começa a chegar e muitas pessoas têm tempo para poder viajar. So the borders are open for most of the countries next to Hungary.
Hungary, Slovenia, Slovakia, and Czech Republic. So they decided together about the whole opening borders restrictions, and we have the same rules for each other's citizens. Bem, como eu disse para vocês, a situação na Hungria é extremamente complexa. Analistas internacionais alertam para que esses poderes dados ao Viktor Orbán, mesmo que terminados agora em junho, possam servir de precedente para novas leis do tipo no futuro. Mas ao mesmo tempo, é fato, a Hungria conseguiu lidar muito bem com o coronavírus. É uma discussão que fica, e para você acompanhar mais notícias como essa do cenário internacional, é só seguir acompanhando a gente aqui do TJ UFSC nas nossas redes sociais. Até a próxima e se cuidem!